começar então? Nós resolvemos dividir o tema que eu vou expor aqui hoje, que é a teoria da revolução permanente nos países atrasados, em duas exposições. A primeira que eu vou apresentar agora, tratando de questões fundamentais, questões teóricas fundamentais relacionadas ao tema, como o nacionalismo burguês, enfim, questões que estão diretamente relacionadas à parte teórica do nosso curso. E na parte de amanhã, nós faremos a segunda aula referente a esse mesmo tema, onde eu vou tratar dos problemas da América Latina, do Brasil e da atitude da classe operária diante do nacionalismo burguês. Tá certo? Bom, vamos começar então. Só lembrando a todos os companheiros, o esquema de perguntas durante a exposição está mantido, basta se dirigir aqui até o perguntódromo, pegar o microfone e apresentar as suas questões aí para o debate. Bom, vamos lá. A teoria da revolução permanente nos países atrasados. Por que nós estamos tratando desse tema? Bom, em primeiro lugar, porque somente uma aplicação correta da compreensão de mundo, que é o marxismo, somente uma aplicação correta da teoria aos acontecimentos, à nossa realidade política, é que permite que a gente consiga ter um balanço claro dos erros e dos acertos da tática política que o partido adota diante das situações que vão se colocando. Então, logicamente, como nós partimos da compreensão de que o Brasil é um país atrasado e que a teoria da revolução permanente é uma elaboração teórica a partir da experiência da Revolução Russa de 1905 e 1917, e levando em consideração que essa revolução na Rússia ocorreu num país atrasado e serve para nós como um modelo teórico do que a gente pretende colocar em prática como a política prática do nosso partido no dia a dia. Então, é um tema que permite que nós nos aprofundemos naquilo que diz respeito à nossa atividade imediata, a política dos dias de hoje, com base na experiência histórica da Revolução Russa e da análise a qual nós chamamos teoria da revolução permanente, por Trotsky. Bom, então vamos começar com algumas definições aqui elementares. O que é um país atrasado, ou mais propriamente, por que um país é atrasado, por que há países atrasados e outros que estariam, por oposição a isso, adiantados do ponto de vista do desenvolvimento capitalista. Essa é a questão que nós queremos responder aqui. Então, resumidamente, nós podemos chamar de países capitalistas atrasados aqueles que chegaram ao mercado mundial capitalista quando esse mercado já se encontrava dominado pelas potências imperialistas, pelo imperialismo, ou seja, no começo do século XX, aqueles países que conseguiram dominar uma fatia do mercado mundial, conseguiram para si uma posição de vantagem sobre os demais países do globo e, portanto, adquiriram essa posição a que nós chamamos de imperialismo. Os países que ficaram de fora, ou seja, a esmagadora maioria, são o que nós chamamos de países capitalistas atrasados. Bom, só para a gente ter uma ideia dessa evolução histórica. Na América Latina, todos os países aqui da América Latina, até meados do século XIX, ou seja, até mais ou menos a Revolução de 1848, eram países que eram diretamente colônias dos países europeus. Ou seja, eram países que não tinham autonomia própria, não tinham um mercado próprio, não tinham uma atividade econômica independente daquela que veio importada de fora da Europa. Essa condição fez com que esses países, particularmente aqui na América Latina, e é o caso do nosso Brasil, esses países se encontrassem num estágio atrasado de desenvolvimento, quando os demais países do globo já estavam
plenamente desenvolvidos do ponto de vista do mercado capitalista, que é o centro da questão na nossa discussão. A mola mestra do capitalismo é o mercado. Não sei se está claro, se tiver dúvidas a gente pode ir perguntando e a gente vai esclarecendo. Bom, os países atrasados são atrasados porque chegaram atrasados na festa. Então, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Inglaterra dominam o mundo, a sua economia, as suas empresas e, por consequência, seus governos dominam o mundo, ditam as regras do funcionamento das sociedades em todo o mundo. Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, etc, 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 não dominam, são dominados por consequência. Um segundo aspecto da caracterização do que é um país capitalista atrasado é o fato de que são os países que não solucionaram os problemas do desenvolvimento capitalista das suas economias, da sua sociedade. Isso é, de certa maneira, dependente da questão anterior. Como eles não atingiram um grau de desenvolvimento suficiente para dominar uma parcela do mercado mundial, eles, consequentemente, não desenvolveram, no seu funcionamento interno, todas as questões que são hoje características comuns dos países que dominam o globo. Então, nós temos o problema da reforma agrária, nós temos o problema da dependência do mercado nacional com relação ao estrangeiro, nós temos uma série de questões que mantêm esses países na retaguarda do desenvolvimento da própria economia, da própria sociedade, no seu modo capitalista. E a consequência necessária disso é que os países atrasados não participam de forma autônoma no mercado mundial. Eles participam do mercado mundial na medida em que eles são parte desse mercado, eles são o destino de uma parcela considerável das mercadorias dos demais países do mundo, eles também exportam seus produtos, mas a sua atividade no mercado mundial se dá de maneira submissa, subordinada aos interesses dos grandes países imperialistas. Bom, é justamente desse tipo de país que nós vamos tratar e, justamente por conta dessas características, a gente pode dizer, e isso tem sido o assunto do nosso curso até aqui, é justamente por essas características que nós podemos dizer que a revolução na Rússia tem as suas características. Foi uma revolução burguesa dirigida pela classe operária, ou seja, aconteceu como aconteceu, porque a Rússia pertencia à época, e mesmo agora, pertence ao rol dos países atrasados. Bom, só um comentário antes de passar adiante. Um problema que não é só um problema de vocabulário, mas um problema que reflete um posicionamento ideológico diante dessa questão. Nós nos referimos aos países capitalistas coloniais, semicoloniais, dependentes do imperialismo, como países atrasados, por conta dessa exposição que eu acabei de fazer aqui. São países que chegaram atrasados no desenvolvimento do capitalismo mundial. É comum a gente encontrar por aí, e a imprensa burguesa campeã na reprodução desse tipo de linguagem, a denominação de países subdesenvolvidos. Ou seja, são países atrofiados, em que o capitalismo seria atrofiado. De certa maneira, pode parecer razoável, mas a gente não pode desconsiderar que não existe a ausência de desenvolvimento. As coisas estão sempre se desenvolvendo num sentido ou no outro, numa velocidade ou em outra. E também essa ideia de país subdesenvolvido deixa implícito que esse país poderia em algum momento se desenvolver, atingir a autonomia de desenvolvimento econômico capitalista como os Estados Unidos, como a Alemanha, etc. Então nós consideramos que é uma maneira incorreta de se expressar o que a gente está querendo dizer quando nós falamos em países atrasados. Bom, vamos ver o que o Trotsky falou como característica
que levou, uma das condições necessárias ao desenvolvimento da Revolução na Rússia. Num artigo que está na nossa apostila, é o 8º fascículo da apostila, que é uma conferência que o Trotsky proferiu em 1934, se eu não estou enganado, na Dinamarca, a convite de estudantes do Partido Social Democrata de lá, em que ele faz uma exposição resumida do seu livro, da sua obra-prima, A História da Revolução Russa. E, ao expor a concepção marxista dos acontecidos da Rússia de 1917, ele faz a seguinte consideração. Por que a Rússia era um país atrasado? Ele menciona que, em 1913, às vésperas da Primeira Guerra, ele não chama de PIB, mas é o equivalente ao PIB da Rússia, era de 8 a 10 vezes menor que o dos Estados Unidos. Então, só para a gente ter uma ideia, no Brasil hoje, nosso PIB é de 2,5, etc., trilhões de dólares, isso é o PIB de 2013, e o dos Estados Unidos seria de 16,8 trilhões de dólares. Como a gente pode ver, o PIB dos Estados Unidos em relação ao PIB brasileiro é de 7,45 vezes maior. Estamos bem próximos da mesma relação que a Rússia, antes da Primeira Guerra, tinha com o capitalismo norte-americano naquele momento. Para a gente aprofundar um pouco mais essa noção e, com sorte, quebrar alguns mitos a respeito disso daqui, a gente apresenta aqui os valores do PIB em trilhões de dólares de 2013. Então nós temos lá o caso dos Estados Unidos, o Brasil que nós já mencionamos aqui no meio, a Rússia hoje, a Índia, a Argentina, para deixar claro, bom, com a China, para deixar claro por que o negócio hoje em dia está bem delimitado e esse bloco de países do Brasil, China, Rússia e Índia formam o chamado BRIC, ou seja, são países atrasados, mas a sua economia, particularmente no caso da China, coloca eles em uma determinada posição em que somados os seus esforços, é a única maneira de que o atraso seja compensado de alguma maneira muito limitada. Vamos ver quão limitado, porque alguém poderia olhar para o PIB da China e pensar, a China é um país imperialista, porque a relação do PIB dela com os Estados Unidos é muito mais favorável do que a do Brasil. E o que é evidentemente falso. Então, as barras azuis aqui são a mesma representação do PIB que a gente viu antes, e essa linha roxa aqui mostra a diferença com relação ao PIB per capita. Quer dizer, a distribuição da riqueza e o seu revés da pobreza em cada um desses países. Então, o que acontece? Nós vemos aqui que, proporcionalmente, a distribuição do PIB per capita da China faz com que a população na China ganhe muito pouco, e muito do que é ganho na China, muito do que faz parte desse PIB chinês, não fica na China. A China é apenas um mercado, um galpão industrial das potências imperialistas. E a gente pode ver claramente esse mesmo problema na relação inversa que existe na Alemanha. A distribuição de riqueza por cabeça na Alemanha excede muito o padrão de qualquer outro país atrasado. É mais uma ilustração, mais para a gente saber do que a gente está falando e por que o Brasil é uma espécie de modelo desse mesmo tipo de relação com o imperialismo. Nosso nível de distribuição de riqueza, se a gente adotar esses números como verdade absoluta, nos colocam aqui numa média comum a todos os países atrasados. Som? Está funcionando. Tá. Tudo bem até aqui?
supor que está tudo bem. Vamos falar um pouquinho de um aspecto da teoria da revolução permanente, que é a lei do desenvolvimento desigual e a lei do desenvolvimento combinado. Vamos ver aqui que não é tão misterioso quanto parece à primeira vista. Bom, o que os marxistas, o que Marx, em primeiro lugar, e Trotsky, ao elaborar a teoria da revolução permanente, o que eles queriam dizer quando estavam se referindo à lei do desenvolvimento desigual? Basicamente, a constatação do fato de que o país atrasado ele é parte da economia mundial, ou seja, parte do desenvolvimento da economia mundial, e que nessa condição se desenvolve de maneira desigual, não homogênea com relação aos demais países. Uma lei histórica que decorre da posição econômica desses países com relação aos países adiantados. O tempo passa igual para todos, mas a economia capitalista imperialista norte-americana tem muito mais recursos para crescer e se manter na posição de dominação com relação ao restante do mundo, do que a economia do Brasil, por exemplo, teria condições de crescer e dominar qualquer outro mercado que fosse. Uma outra consequência desse desenvolvimento desigual, que se dá, ele é desigual justamente porque é perceptível a desigualdade, a maneira como ele se desenvolve, é o fato de que o elo mais fraco da corrente é sempre o primeiro a se quebrar. Então a gente vê essa manifestação de crise nos diversos acontecimentos recentes, inclusive, em que a crise explode, se manifesta de maneira crítica com intervenções do movimento de massas nos países atrasados em primeiro lugar, antes de estourar nos países imperialistas, antes de estourar ali no coração do capitalismo mundial. Bom, o que seria então o desenvolvimento combinado? Novamente, são alguns traços de atraso combinados com a última palavra do pensamento e da técnica mundiais, em proporções variáveis. Então nós temos o Brasil, novamente, vamos tomar o nosso país como exemplo disso, o país que possui uma indústria poderosa, com grande potencial de desenvolvimento e de alta tecnologia, porém é um país em que o peso da indústria, proporcionalmente ao restante, é desfavorável para o desenvolvimento dessa indústria, é menor. A indústria existe, é poderosa, tem um grande potencial de desenvolvimento, mas ela não se desenvolve nesse sentido, e a economia do país não se apoia na indústria, que é justamente a segunda questão que eu destaquei aqui. A indústria ocupa um lugar mínimo comparado ao campo, comparado à produção agrícola. Bom, justamente por esse desenvolvimento, Trotsky assinala que saltar as etapas intermediárias é o caminho, é a maneira como os países atrasados tendem a se desenvolver. Eles têm uma situação contraditória e essa própria situação contraditória faz, muitas vezes, com que os países atrasados tomem a dianteira no que diz respeito à luta política das massas, da classe operária em particular, num sentido revolucionário. Tudo bem? Só ilustrando porque são componentes para a gente entender o que vem daqui para frente. Ok. Pode ir. Queria perguntar. No microfone, por favor. Eu não entendi direito, você falou questão ideológica, né? Atrasado, detrimento de subdesenvolvimento. Mas eu não consigo entender. Atrasado é que ele também teria que chegar, não é? Queria que você explicasse melhor, que eu não entendi. Atrasado está no sentido
da constatação do que se deu no passado. É o país que chegou atrasado no fim da festa do capitalismo. Para a gente deixar isso claro, já foi objeto de outras discussões. Um país como a Rússia, como o Brasil, não tem a menor possibilidade de, independentemente, conquistar o seu pedaço desse mercado mundial. Ou seja, conquistar o seu lugar ao sol. O que a gente viu, na realidade, é que foram precisas 2 guerras mundiais para que a Alemanha se estabelecesse como uma das potências mundiais. É disso que a gente está falando. O Brasil chegou atrasado e não tem mais nada para ele, né, no sentido do desenvolvimento capitalista. Então essa história de países emergentes é pura balela, como se fosse um cachorro tentando pegar o rabo, nunca vai conseguir? Eu acho que a maneira mais simples de dizer isso é isso. É conversa, é mais um eufemismo, na verdade, né, se a gente for ver. Porque todo mundo sabe que um país como a Bolívia, por exemplo, precisaria de uma revolução, uma verdadeira revolução, para tirar aquele bando de camponeses, que é a esmagadora maioria da população, das condições de vida em que eles vivem hoje, que são as mesmas que eles viviam há 100 anos atrás. Como fazer isso se não com uma poderosa revolução social? Dizer que a Bolívia estaria se desenvolvendo, né, ela não é caracterizada como um país emergente. Vamos pegar um caso que é o nosso próprio caso aqui, que a palavra inclusive se tornou moda ao se referir ao próprio Brasil, né? Então o Brasil seria um país emergente, muito bem. Pode enganar alguns que têm a impressão de que de fato o Brasil é um país industrializado, tem universidades, tem, enfim, recursos que são comparáveis ao de alguns países muito mais ricos, muito mais desenvolvidos. Mas que o Brasil venha a dominar uma parcela do mercado capitalista mundial, ou seja, participar em condições de igualdade junto com os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, etc., isso aí está muito longe de acontecer, né? De fato, dá a entender uma coisa, mas é uma denominação falsa, porque esse desenvolvimento não vai se dar sem a resistência dos membros do mercado mundial, dos países, do clube dos países imperialistas, que não vão deixar simplesmente que um novo país venha disputar o mercado que eles já dominam há 100 anos. Né? Eles não vão ceder assim tão facilmente. Por isso, dizer que o Brasil está em vias de chegar lá é conversa mole. Não vai chegar lá. Não, pelo menos, sem se enfrentar de maneira aguda com os países imperialistas. Tá ok? Tem pergunta? Você levantou o braço? Não? Não foi. Então vamos lá. Nacionalismo burguês. Parte da nossa exposição aqui. Bom, essa situação em que os países atrasados, né, se encontram, de dependência, de subordinação ao imperialismo mundial, coloca naturalmente em pauta a necessidade que a burguesia desses países, em primeiro lugar, e a população de um modo geral, a necessidade que se tem de eliminar a dominação estrangeira. Então, quando nós estamos nos referindo ao nacionalismo, de um modo geral, né, não o nacionalismo dos países atrasados, mas o nacionalismo de um modo geral, nos dias de hoje, é o nacionalismo que corresponde a uma classe social, o nacionalismo da burguesia. A afirmação de um Estado nacional, ou seja, um Estado controlado, dirigido pela burguesia, contra os demais. Então, para a gente contextualizar um pouco, esse tema já foi objeto de uma palestra do companheiro Rui Costa Pimenta, se não me engano, no primeiro semestre do ano passado, e eu estou me apoiando aqui no resumo
da história que ele apresentou, que eu acho bastante instrutiva. A palestra está completa no site do partido, em texto e em áudio. Bom, nacionalismo burguês. Então, como eu estava falando, a constituição dos Estados nacionais é nacionalismo burguês, nesse sentido amplo que nós estamos colocando aqui. Isso se deu na Europa, né? O auge desse movimento se deu na Europa em 1848. Na Revolução de 1848 foi quando os últimos países europeus chegaram a esse Estado por meio da Revolução Burguesa em cada um deles, né? O caso da Alemanha, da Itália, Hungria, Polônia, que mais ou menos nessa época se afirmaram enquanto países independentes, superando os entraves feudais, o atraso econômico, ao qual muitos deles estavam submetidos. Depois das revoluções de 1848, que a gente já tratou aqui, em que a burguesia mostrou a sua absoluta incapacidade de dirigir a revolução na época moderna, o que se deu foi a consolidação dos países imperialistas, do imperialismo europeu em primeiro lugar. De maneira análoga a isso daqui, ainda no século XIX, surgiram movimentos nacionalistas nos países coloniais. Então, na América Latina, nós temos aí o caso de Simão Bolívar, San Martín, outros, em que eles estão emulando, repetindo, reproduzindo de alguma maneira, tanto o movimento revolucionário burguês da Revolução Francesa, das guerras que se seguiram, das revoluções napoleônicas, por assim dizer, quanto estão agindo também sob influência da Revolução Burguesa nas metrópoles em 1848. Então essa daqui seria a primeira etapa, a consolidação, a primeira versão do movimento nacionalista como a gente conhece hoje, ou um ancestral direto do nacionalismo burguês dos nossos dias de hoje. Bom, depois disso, depois de 1848, depois da consolidação dos países que no começo do século XX vinham a se tornar o imperialismo, a gente tem outros movimentos que já não se dão mais nos países centrais, principais da economia na Europa, como é o exemplo, por exemplo, da Revolução Mexicana, em 1910, na Irlanda, né? E a Primeira Guerra Mundial, no começo do século XX, precipita uma onda de revoluções no restante dos países europeus e asiáticos, em que se coloca novamente a revolução de um ponto de vista nacional, de independência nacional, mas dessa vez já nos países atrasados, já nos países dominados por aqueles que já se tornaram o imperialismo mundial, né? Então a própria Revolução Russa em 1905 e 1917 é um exemplo disso daí, né? A necessidade que se colocou de derrubar a ditadura, a monarquia do czar e estabelecer uma independência com relação à dominação dos capitais estrangeiros, né? Bom, enfim, de um modo geral, esse movimento segue essas linhas. O movimento nacionalista na Turquia, né, que com a dissolução do Império Otomano, os jovens oficiais tomaram a dianteira numa luta pela constituição do seu próprio país, uma luta justamente com esse caráter nacionalista. E daí até a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver esse processo se expandir mais uma vez e atingir aí países que estão na Ásia, como a Índia, China, Laos, Vietnã, Camboja, como uma segunda onda de revoluções após a Guerra Mundial. Assim como nós tivemos após a Primeira Guerra Mundial, a gente vê isso acontecer depois da Segunda Guerra. E de um modo geral, a gente poderia dizer, e deve dizer, que as revoluções nacionais que ocorreram em todo o século XX, e o século XX foi cheio delas, elas têm obrigatoriamente uma ligação, uma associação com o movimento nacionalista burguês, que de alguma maneira atua aí.
Então, o Egito, Bolívia, a Revolução Cubana, os países do Oriente Médio, Palestina, Líbia, bom, o fim do colonialismo com a guerra na Argélia, Nicarágua, Polônia, Irã, não há continente no mundo em que não tenha acontecido uma revolução e em que nessa revolução tenha se expressado as contradições que são a base do que hoje nós chamamos nacionalismo burguês. Tudo bem sobre esse panorama? Bom, então vamos tratar do detalhe disso aqui. O que acontece quando esse movimento nacionalista burguês se desenrola em um país atrasado? Quando ele teve a oportunidade de se desenvolver num país que veio a ser um país imperialista, ele moldou, né, a nação, o país, de acordo com aqueles interesses econômicos sob os ideais que se proclamavam então. Nos países atrasados, a gente tem que entender que o movimento nacionalista pertence a uma burguesia que é naturalmente fraca diante do imperialismo. Ou seja, é uma burguesia que não tem o mesmo cacife para jogar o mesmo jogo em que jogam os Estados Unidos e os principais países europeus, o Japão, etc. Nesses países, o governo burguês tende a oscilar de um país diante do imperialismo e da classe operária. Ele se encontra pressionado. A burguesia desses países se encontra pressionada nessa situação. Nesses países atrasados, como a gente já viu, predomina o capital estrangeiro. Então não podemos nunca desconsiderar esse aspecto do problema, que é fundamental. Então tudo isso nos leva, né, a concluir que a burguesia nos países atrasados, ela domina apenas em uma certa medida. Porque quem domina o mundo, e consequentemente os países atrasados, é o imperialismo, é o capital estrangeiro. Então, nessa condição em que ela se encontra, né, diante dessas limitações que a burguesia dos países atrasados encontra, ela se vê diante de uma contradição fundamental. O nacionalismo burguês dos países atrasados precisa se apoiar na classe operária, nas massas, para enfrentar o imperialismo. É o grande dilema, o grande X da questão para a burguesia dos países atrasados. Para fazer frente ao imperialismo é preciso ter o apoio das massas, porque sozinha a burguesia é fraca. Nesses países, particularmente fraca, diante do fato de que a classe operária que existe nesses países, ela segue o desenvolvimento da indústria mundial, ou seja, do imperialismo. Ela é uma classe operária, em geral nesses países, muito superior em termos de desenvolvimento do que a própria burguesia desses países, porque justamente a burguesia atua aí como intermediário, não como ator principal. O capitalismo se desenvolveu no Brasil e em outros países atrasados porque o imperialismo impulsionou esse desenvolvimento de acordo com seus próprios interesses e, consequentemente, impulsionou o desenvolvimento da classe operária desses países. A burguesia brasileira e de outros países, ela é, do ponto de vista do imperialismo, um entrave para a sua dominação, porque é uma classe que tem seus interesses próprios, mas ao mesmo tempo ela é um instrumento de dominação. O imperialismo não tem mais condições, a história já demonstrou a profunda rejeição que as populações de todo mundo, que a população, que as pessoas em geral, né, a profunda rejeição que as pessoas em geral têm a noção de que uma pessoa que não fala a sua língua, que não é da sua terra, vem do estrangeiro para te escravizar e te fazer trabalhar para que eles enriqueçam e você morra trabalhando. A história já mostrou que
as pessoas meio que não vão mais aceitar esse tipo de coisa. Então, o imperialismo não tem condição de vir aqui e manejar o chicote ele mesmo. Ele precisa da burguesia desses países. Por isso, essa situação contraditória em que eles se encontram. Bom, a respeito disso daqui, eu trouxe uma citação e, bom, eu considero ruim que as citações sejam grandes em aulas e palestras, porque muita gente não consegue acompanhar, mas eu não consegui me conter. Eu tenho 3 citações enormes, essa é a primeira delas. Então, o Trotsky ele fala o seguinte: o regime interno dos países coloniais e semicoloniais possui um caráter predominantemente burguês. Mas a pressão do imperialismo estrangeiro altera e distorce tanto a estrutura econômica e política desses países que a burguesia nacional, mesmo nos países politicamente independentes da América do Sul, não alcança mais do que parcialmente o nível de classe dominante. A pressão do imperialismo nos países atrasados não altera, é verdade, o seu caráter social básico, já que o opressor e o oprimido não representam mais do que diferentes graus de desenvolvimento de uma mesma sociedade burguesa. Bom, vamos analisar um pouco essa definição que está colocada aqui. O regime dos países, no momento que isso está escrito em 1937, as revoluções nos países coloniais ainda não tinham todas elas acontecido. Então, Trotsky está tratando de países como a Argélia, que veio a se libertar posteriormente, e países semicoloniais, que estão colocados aqui, como o Brasil, né, sob o Estado Novo, por exemplo. Então, mesmo num país como a Argélia, que era uma colônia de exploração, o regime que predominava era o regime burguês, justamente porque é um país dominado por um país capitalista, né? O segundo aspecto do que ele está colocando aqui: a pressão do imperialismo estrangeiro distorce a estrutura econômica e política de tal maneira que a burguesia nacional não chega senão a uma posição em que ela é quase, né, classe dominante, uma classe dominante em alguns sentidos. Por quê? Porque ela é uma classe ao mesmo tempo dominada pelo imperialismo, pelos países que dominam os países coloniais e semicoloniais. Então, o fato de que a pressão do imperialismo, o regime que predomina é o regime burguês, não exclui que o regime social, o caráter social básico desses países permaneça o mesmo. Ou seja, um país agrário colonizado pelo imperialismo é um país capitalista, mas que está fundado sobre toda a sua estrutura de país agrário, semi-feudal, o que seja, né? E é particularmente importante essa definição com respeito ao caráter da burguesia nos países atrasados. Ela é a classe dominante do ponto de vista da classe operária, que é dominada por ela, mas ao mesmo tempo ela também é uma classe oprimida pelo imperialismo, né? Que vê, ou seja, a burguesia nacional dos países atrasados, vê no imperialismo um limitador da realização dos seus interesses econômicos, né, sociais de um modo geral. Bom, sobre o nacionalismo burguês nos países atrasados, estamos entendidos? Tudo bem? Bom, diante disso, um dos eixos centrais da nossa discussão
Como é que a gente compreende, então, de como esses governos, o que são esses governos dos países atrasados? Que formas eles adotam diante dessas circunstâncias que nós tratamos aqui de maneira bastante resumida. Bom, tem muito a ver também com a discussão atual a respeito do governo que existe hoje no Brasil. O caráter dos governos nacionalistas burgueses nos países atrasados. Vamos lá. Bom, Trotsky ele define que os governos burgueses dos países atrasados, eles têm um caráter misto, por assim dizer, em que características ditatoriais de exercer o poder se combinam com características de colaboração de classe. Não que isso valha como regra para exatamente todos os governos, mas ele analisa tanto as ditaduras nesses países quanto os governos chamados governos de frente popular. Então, ao tratar da forma ditatorial da burguesia nos países atrasados, Trotsky está se referindo a eles como uma forma peculiar. No texto que nós temos na apostila aparece sui generis, né? Ou seja, uma forma de características bastante próprias de bonapartismo, ou seja, de ditadura. É disso que nós estamos tratando aqui. Que é quando um governo se coloca acima, né, das classes sociais como árbitro do conflito entre as classes sociais. Esses governos ditatoriais nos países atrasados, eles podem governar como um instrumento do capital estrangeiro, né, e dessa forma submetendo o proletariado à cadeia e à ditadura policial, tal como Trotsky assinava. Ou, ao mesmo tempo, são ditaduras que têm uma via de manobra, de negociação com o proletariado, sendo forçada por vezes a fazer concessões, né, se colocando a possibilidade de, por meio das negociações, por meio da manobra, atuar de maneira com alguma liberdade, com alguma independência em relação ao capital estrangeiro. Essas características que tu expuseste aí, elas se combinam? Podem mesclar duas, três características, ou as três características em um mesmo governo? Sim. Sim, o Trotsky trata disso daqui quando ele trata do problema da Frente Popular. E a gente pode dizer isso daqui de um modo geral, né? A combinação de características, ela é um fato da realidade, não é porque teoricamente a gente conseguiu tirar algumas conclusões a respeito do que é uma ditadura num país atrasado, que toda ditadura vai seguir esse modelo que nós tiramos como conclusões de um acontecimento, né? A maneira como as coisas vão se desenvolver naturalmente envolve elementos de combinação com outras formas que já ocorreram ou estão por ocorrer como um produto novo, né? Nesse caso, bom, vamos dar um exemplo aqui com base no texto para a gente tentar esclarecer um pouco melhor isso daqui. Essa é a minha segunda citação gigante. Então, Trotsky afirma o seguinte, num artigo de 1939, em que ele está tratando da indústria nacionalizada e a administração operária. Dá só uma breve explicação aqui para contextualizar essa discussão que ele apresenta. Ele está tratando aqui do governo do Partido Revolucionário Mexicano, que depois mudou de nome e se tornou mais conhecido como PRI, Partido Revolucionário Institucional. E nesse momento aqui, o México, em 1939, no momento em que Trotsky estava ali exilado, o México era governado por um elemento
da burguesia nacional mexicana, né, do seu, vamos dizer assim, da sua ala esquerda, que é o governo Cárdenas. Esse governo tomou sérias medidas, né, medidas efetivas de oposição ao capital estrangeiro. Uma delas foi a nacionalização da indústria petroleira. Logicamente, com limitações. Era um governo burguês que fez isso daí. Então, Trotsky está tratando desse problema porque, justamente, uma vez que a indústria estava nacionalizada, o movimento sindical mexicano, dominado já naquela altura pelo Partido Comunista, ele havia adquirido tal importância em que a pressão, o poder de contenção da pressão das massas fez com que o governo colocasse a burocracia sindical em postos de administração do ramo petrolífero e na administração direta da empresa. Quer dizer, deu aos sindicatos, o sindicato controlado pelo Partido Comunista, stalinista, o poder de dizer quem vai trabalhar e quem não vai trabalhar na indústria petroleira e de se sentar à mesa e negociar, né, como parte interessada no destino, nos rumos da indústria. Ou seja, não era pouca coisa, né? Mas isso naturalmente trazia aí as suas contrapartidas. Então Trotsky está discutindo esse problema e apresenta essa caracterização a respeito do governo, que havia então uma confusão, naturalmente, no seio da seção mexicana da Quarta Internacional. Companheiros de luta do Trotsky estavam confusos com relação a que posição adotar diante do governo, né? Falava-se entre eles que era preciso levantar a bandeira de uma revolução socialista. E a velha discussão que nós já tratamos em outra aula aqui, né, novamente tomou a cena. Então, entre a revolução socialista, diretamente socialista, e as tarefas democráticas da revolução, foi-se debatida a necessidade de compreender, né, que é preciso que a classe operária dê conta das tarefas que a burguesia não é mais capaz de realizar na Revolução Burguesa. Então, vamos à citação. Trotsky fala: nos países industrialmente atrasados, o capital estrangeiro desempenha um papel decisivo. Daí a relativa debilidade da burguesia nacional em relação ao proletariado nacional. Isso cria condições especiais de poder estatal. O governo oscila entre o capital estrangeiro e o nacional, entre a relativamente débil burguesia nacional e o relativamente poderoso proletariado. Isso dá ao governo um caráter bonapartista sui generis, de natureza particular. Eleva-se, por assim dizer, acima das classes. Na realidade, pode governar quer por se tornar um instrumento do capital estrangeiro, ou submetendo o proletariado às cadeias da ditadura policial, ou manobrando com o proletariado, chegando inclusive a fazer concessões, ganhando assim a possibilidade de ter alguma liberdade em relação ao capital estrangeiro. Então, particularmente esse último aspecto foi ilustrado pelo que eu mencionei aqui, da medida que o governo adotou ao nacionalizar a indústria e envolver a burocracia sindical como representante da classe operária, né, no controle da indústria nacionalizada. Bom, tá bastante bem assinalado aqui o fato de que o capital estrangeiro é decisivo nos países atrasados, porque é justamente ele que promove o desenvolvimento que vai além dos limites nacionais da burguesia daquele país, né? O capital estrangeiro, o capital imperialista, ele tem muito mais condições de desenvolver a indústria de um país atrasado, como o México, como o Brasil, do que a burguesia daquele país tem, né? Justamente porque ele impede que a burguesia daquele país o faça de maneira independente.
essa burguesia, a burguesia dos países atrasados, se vê forçada, portanto, a recorrer, a se apoiar na classe operária para conseguir alguma autonomia em relação ao imperialismo. Nacionaliza a indústria petrolífera, dá algum poder para a burocracia sindical, para que o controle da indústria petrolífera permaneça nas mãos do governo nacionalista burguês do México. Né? Uma ilustração de como esse procedimento se desenvolve. Bom, o outro aspecto da dominação da burguesia sobre a classe operária nos países atrasados é a Frente Popular. Deixa eu ver se Então, o que a gente entende por Frente Popular? Como é que a gente deve entender a Frente Popular em um país atrasado? Né? O governo em que predomina a colaboração de classes. Ou seja, em oposição ao governo Cárdenas, o general, que foi citado aqui anteriormente, a Frente Popular ela está apoiada não no controle exercido pela burguesia sobre o governo, mas na maneira como esse controle se dá por acordo, por combinação com a classe operária. Vamos direto para o exemplo para a gente ser mais explícitos aqui. Então, essa citação é do artigo que está na apostila, que é uma reprodução de uma discussão do Trotsky com outros membros da Quarta Internacional sobre a situação na América Latina. Então ele diz o seguinte: corretamente apreciada, a Frente Popular na América Latina não tem um caráter tão reacionário como na França ou na Espanha. Tem um caráter dual. Pode ter uma atitude reacionária enquanto estiver dirigindo contra os trabalhadores. Pode ter uma atitude progressista enquanto estiver dirigido contra o imperialismo. Mas, do nosso ponto de vista, fazemos uma distinção entre Frente Popular na América Latina, que toma a forma de partido político nacional, e a da França ou da Espanha. Mas essa diferença de apreciação histórica e essa diferente atitude somente são permitidas com a condição de que a nossa organização não participe da Frente Popular. Ele está dando os exemplos da Frente Popular aqui, que é o APRA no Peru, o Kuomintang na China e o PRM mexicano. Ou seja, nós podemos dizer o que foi dito aqui das Frentes Populares desde que nós não tomemos parte nela, porque aí a confusão seria inevitável. O que ele está querendo dizer com isso, né? Que a Frente Popular na América Latina não é tão reacionária quanto a Frente Popular francesa, tá, ou espanhola, como ele citou aqui. Ele diz o seguinte, que ela tem maior flexibilidade para atuar nos dois extremos, seja da reação burguesa contra a classe operária, seja a da extensão de concessões, como se diz? A extensão de concessões, de favores, né, e demagogia inevitável com a classe trabalhadora, né, diferentemente das frentes populares nos países imperialistas, em que as direções operárias, né, o Partido Socialista, os sindicalistas, foram incorporados, né, em uma aliança com os partidos burgueses, com o Partido Radical na França, por exemplo. Né? Então é essa combinação de dois partidos diferentes, no qual o partido da burguesia encontra um meio para continuar governando com o seu programa, de acordo com os seus interesses, arrastando de trás de si a classe operária atrelada aos sindicatos e aos seus partidos, o Partido Comunista e o Partido Socialista. Na América Latina, o que o Trotsky está mencionando aqui no finalzinho da década de 30
é uma coisa que nós brasileiros aqui conhecemos, ou se não temos consciência disso, deveríamos ter, já há 30 anos. É o PT. Né? O que ele está dizendo é que na América Latina, nos países atrasados da América Latina, a Frente Popular ela é representada, ela se apresenta na forma de um partido. Então, não há propriamente a necessidade de que o PRM, o Partido Revolucionário Mexicano Nacionalista Burguês, se aliasse com outro partido burguês mais à direita. Ele mesmo, como partido burguês, carregava dentro de si o nacionalismo burguês, o caráter progressista do nacionalismo burguês dos nacionalistas pequenos burgueses e a ligação dele com a classe operária, as massas, a população camponesa em geral do país. Um mesmo partido, né? Ou como ele coloca aqui, a Frente Popular da América Latina toma a forma de um partido político nacional. Em um outro momento do texto, ele se refere ao APRA e os demais como a Frente Popular em forma de partido. Ou seja, para que a gente consiga compreender isso aqui em mais detalhe. Nós dizemos que o PT precisa do PMDB para governar. Em grande medida é verdadeiro, né? Porque o Congresso Nacional não permite que o governo tenha maioria. Ele precisa se aliar com uma bancada ou outra. Nesse sentido, o PMDB faz às vezes de burguesia nacional brasileira, mas apenas em um determinado sentido, de maneira limitada. Porque o apoio que o PT tem não foi recebido, não é colhido por meio do PMDB. O PT tem o apoio da população, da esmagadora maioria dos trabalhadores e tudo mais, porque ele tem esse apoio direto. Ele não tem esse apoio porque ele se aliou ao PMDB e criou condições para governar. O próprio PT, pela própria política da sua direção, como partido burguês, mais precisamente, como partido de políticos pequeno-burgueses, ele, pela sua própria política, pela sua própria composição social, cumpre a mesma função que está sendo descrita aqui. Ele é a Frente Popular em forma de partido. É o partido que tem a ligação com a classe operária e, ao mesmo tempo, uma política burguesa para subordinar a classe operária, o apoio da classe operária, aos interesses da burguesia nacional. Então é particularmente interessante a gente levar isso em consideração hoje, em que muitos companheiros estão tentados a enxergar aí uma composição social que não corresponde à realidade, na qual, por exemplo, o PT não seria a Frente Popular, mas ele seria a ditadura da burguesia sobre a classe operária no Brasil. Pode-se dizer que o PT representa o poder da burguesia sobre a classe operária? Podemos, mas isso daí não faz com que o PT deixe de ser a Frente Popular, ou como está colocado, a Frente Popular em forma de partido. É particularmente importante para a gente entender isso daqui, porque é um modelo de como as relações entre os partidos burgueses e a classe operária se desenvolveram na América Latina e no nosso país em particular. É um caso específico de uma formação política anterior e que tem uma característica própria devido às circunstâncias que se deu na Europa. Para compreender o que é a Frente Popular e para que a gente possa tratar em maior profundidade, como nós vamos fazer amanhã, da situação na América Latina e no Brasil, é preciso compreender esse conjunto de características que dão um quadro da nossa situação política tal como ela está. A burguesia nacional, a burguesia brasileira, é fraca diante do imperialismo e precisa da classe operária para governar. O governo que governa o país e a classe operária, naturalmente, é um governo de frente popular
numa forma específica, em que a Frente Popular está concentrada num só partido, né? Ele naturalmente vai se aliar com a burguesia, mas a força, o centro de gravidade dele reside no próprio partido. Bom, espero que não tenha sido muito confuso. A gente apresentar um resumo aqui e a gente abre para perguntas. Tá, mais algumas características aqui que a gente deve ter em mente ao tratar da situação no Brasil e na América Latina e nos países atrasados em geral, né? Os governos nacionalistas burgueses nesses países tendem, né, a tomar o poder sempre que, como está colocado aqui, as alas tradicionais da burguesia fracassam ao conter a mobilização das massas, no mesmo sentido que as frentes populares nos países imperialistas, né? Então, como a gente viu os dois tipos possíveis, né, de governos burgueses nos países atrasados, se alternam na medida em que eles não têm mais recursos ou são superados um pelo outro para conter a classe operária. Então, a ditadura militar brasileira deu passo por um longo período de transformações internas, de crises internas e da intervenção das massas. A ditadura militar deu lugar a um governo de frente popular, a um regime controlado pelas eleições, mas por um partido que se apoia no eleitorado, na população trabalhadora, nas massas do país em geral. A gente precisaria entender, então, o caráter desse governo intermediário, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Sarney, né, Itamar, Collor, entre a ditadura e a Frente Popular. Num certo sentido, eles são uma continuação da ditadura. Eles são a forma de governo burguês que passa por cima das massas, né, não mais da mesma maneira que a ditadura passou, mas que se impõe sobre as massas como um governo da burguesia, dos representantes diretos do imperialismo. As concessões que os governos vêm a fazer e o fato desses governos abandonarem o poder são produto da intervenção das massas, são produto da ação direta das massas trabalhadoras, das tendências revolucionárias que se colocam na situação política, né? Governos como esses, eles não podem ter independência com relação ao imperialismo, eles são um apêndice, né? Uma continuação do imperialismo na situação em um país atrasado. Bom, eu vou deixar por aqui a exposição para a gente não se estender muito, e amanhã nós vamos tratar dos temas restantes aqui que pertencem a esse debate: o nacionalismo burguês e a revolução permanente na América Latina e no Brasil, formação e classes sociais no Brasil. A gente vai apresentar aqui um panorama, né, para entender a situação no nosso país, e qual é a atitude da classe operária diante do nacionalismo, ou seja, qual é o programa que nós propomos para enfrentar a situação política atual na próxima etapa. Então, é isso aí. Queria ouvir se tem perguntas de vocês. Eu queria fazer uma diante da crise recente econômica, de vários governos de esquerda e mais à direita também assumiram na Europa. Queria saber se os governos de esquerda eles podem ser caracterizados, na sua maioria, como Frente Popular, como no caso do Sarkozy, o Partido Trabalhista na Inglaterra, Sarkozy não,
O Syriza, na Grécia. Não, na França teve o Partido Socialista, né? Hollande e o Syriza agora na Grécia. Se eles seriam partidos de frente popular e, em geral, me parece que eles aplicaram a mesma política que o resto do imperialismo estava impondo no momento da crise. Se isso daí seria esse caráter reacionário da frente popular nos países desenvolvidos. São, mas a gente tem que entender, por exemplo, que na França o Partido Socialista hoje não é o Partido Socialista de 1936 da Frente Popular original, né? Não tem a mesma relação com as massas que tinha aquele partido. Ele se desgastou e muito, né? Eles perderam consideravelmente parte do apoio que tinham. Agora, por exemplo, situações como o do Syriza na Grécia seria uma nova tentativa de setores burgueses, pequeno-burgueses, de promover uma edição da Frente Popular. O Partido Comunista Grego, a esquerda grega, já mostrou que não vai para lugar nenhum, se adaptou completamente à burguesia, e é natural que surja uma alternativa burguesa à esquerda. A própria situação coloca isso como uma necessidade, né, para que, enfim, à medida que a crise avança, esses países, todos os países, isso na Europa está ficando cada vez mais claro, não é à toa o caso da França e da Grécia, que foram tomados aqui, eles estão oscilando entre uma ditadura e um governo de frente popular, né? Uma ditadura aí que, na maior parte dos casos, está evidente, vai ter uma característica abertamente fascista, né? Como é o caso que está colocado na França, na Frente Nacional Francesa. Bom, o fato de que essas contradições estejam tomando uma forma cada vez mais aguda, né, é expressão do que está por trás dessas contradições, que são, logicamente, as tendências revolucionárias, as tendências à desagregação nacional desses países, do fracasso do imperialismo, do capitalismo e, particularmente, da política neoliberal, né, que estão se acumulando e chegando a um ponto explosivo, né. Eu acho que cada episódio nessa etapa atual é decisivo para o futuro da classe operária nesse país e desses países de um modo geral. Estão oscilando, sim, entre a Frente Popular ou as tentativas de reproduzir essa política da esquerda pequeno-burguesa e, do outro lado, o fascismo, a extrema-direita, que está avançando aí com bastante decisão para cima do poder. Vamos ver se eu entendi direito. Você falou que depois da ditadura, os outros governos foram formas de ditadura. Então a oscilação é sempre entre ditadura e frente popular. No Brasil pode se encaixar todos os governos dentro disso? De um modo geral, sim. Porque são, em resumo, as formas de poder, de governo, por assim dizer, que a burguesia tem à sua disposição hoje, né? O que diferencia o caráter ditatorial da ditadura militar e o caráter ditatorial, por assim dizer, do governo Fernando Henrique Cardoso, que estava apoiado numa constituinte que não expressou a vontade do povo, mas apenas uma transição, né, da forma do regime militar para a forma eleitoral, mas que manteve na essência as mesmas características do regime, né? Então nós, por caracterizar que a Constituição ela não foi uma ruptura com a ditadura militar, mas uma solução de continuidade, né? Uma solução para a crise que se abriu com o final da ditadura militar, mas para manter tudo como está e manter o controle do Estado
nas mãos da burguesia e diretamente ali da sua ala mais pró-imperialista, a gente teria que caracterizar dessa maneira. O governo burguês, ele é, usando um termo científico, né, não tem uma conotação moral nem nada do tipo, mas o governo burguês é uma ditadura de classe. Então, dessa forma, a gente encerraria a questão dizendo, bom, todo governo burguês, por mais democrático, por mais antidemocrático que seja, é uma forma da ditadura da burguesia, né, para a gente usar um termo técnico. Mas a forma que essa ditadura assume varia. Quando o Trotsky trata dos governos latino-americanos como ou ditaduras, né, ou governos bonapartistas, ou frentes populares, é possível perceber que eles têm vários pontos em comum, né? Ele mesmo assinala que, por exemplo, uma frente popular latino-americana pode ser extremamente repressiva, brutal contra a classe operária, né, na medida em que ela tem apoio do imperialismo, né? E, ao mesmo tempo, ela pode assumir um caráter radical, pode falar inclusive em socialismo, como a gente viu na história recente da América Latina, e se apoiar nas massas contra o imperialismo. Então, a caracterização não pode estar presa simplesmente às etiquetas que a gente está pregando a cada um desses governos. Mas o que distingue a Frente Popular e um governo burguês, vamos dizer assim, da burguesia pró-imperialista, uma forma de ditadura da burguesia, seria a ênfase, no caso da América Latina, isso fique claro, né? É a ênfase que se dá a cada uma das... a maneira como o governo se coloca, por exemplo. A Frente Popular, em primeiro lugar, vai estar apoiada na necessidade de dar alguma satisfação às massas, ou seja, na demagogia com as massas, em primeiro lugar. Agora, o que é peculiar à América Latina é que esse mesmo governo pode desenvolver características que não corresponderiam à demagogia com a classe trabalhadora, mas seriam mais próprias a uma ditadura militar, né? Mas, logicamente, né, não sejamos ingênuos. Todo mundo vai perceber a diferença quando houver uma ditadura militar e quando houver um governo da esquerda burguesa fazendo demagogia com os trabalhadores. Confundir as duas coisas seria um crime para qualquer um que está procurando orientar os trabalhadores no meio dessa confusão toda. Mas eu acho que é particularmente difícil você achar que o governo do PT é uma ditadura militar e que o governo dos militares foi uma maravilha, que o povo nunca se sentiu tão bem do que no período da ditadura de 64. Então, a distinção não é tanto o que nos preocupa, acho que é mais o problema da gente saber caracterizar corretamente em que sentido o governo está oscilando, no caso de uma frente popular, a cada um dos momentos, né? A gente viu recentemente, diante do combate que se travou aí da ala direita pró-imperialista contra o governo do PT, que o governo esbanjou demagogia com os trabalhadores para marcar uma posição nacionalista em oposição à direita que estava e está até agora acossando o governo. Mas eu acho que é um problema mais da análise da orientação tática imediata, né, da gente compreender essas diferenças, mas que eu acho que a diferença fundamental de uma ditadura para uma frente popular a gente vai saber perceber com bastante facilidade diante dos acontecimentos. Estou com uma dúvida e gostaria que me esclarecesse. A Frente Popular, ela só se dá diante do ascenso operário e de uma crise que a burguesia vive. Essa Frente Popular, ela tem um desfecho, ela é temporária no caso da América Latina. Ela tem um período temporário e pode avançar no caso que a burguesia consiga derrotar a classe operária para uma ditadura, ou ela pode avançar para um processo revolucionário controlado pelos operários. Não sei se eu fui bem claro. No caso da Europa, a Frente Popular Europeia, ela se dá
em decorrência da fragilidade da burguesia e pode vir a ser um processo revolucionário, ou pode, como foi no caso da Alemanha, impor um governo fascista. A gente poderia dizer aí, repetindo que outros e muito mais importantes marxistas já disseram, a história não se repete, né? Mas determinados aspectos do passado se expressam no tempo presente de maneira alterada, por vias, né, um pouco não convencionais, mas voltam novamente à tona. Quando Trotsky falou na década de 30 que a Frente Popular é o último recurso da burguesia e que em seguida isso daí, a única saída para manter o regime burguês seria o fascismo, né, ele estava analisando uma situação concreta. Havia fascismo desenvolvido, grande e atuante, e acossando cada vez mais os governos burgueses diretamente, e havia uma organização com a importância, com a dimensão do Partido Comunista, que ele havia se desenvolvido ali nos anos sequentes à Revolução Russa de 1917. Quer dizer, você tinha uma situação concreta, em que o fato de que o Partido Comunista e as direções sindicais, outros partidos de esquerda, adotaram uma política de colaboração de classes, colocava a classe operária, por consequência, a reboque da burguesia. Ou seja, desse ponto de vista, a nossa tática imediata para aquela situação, a tática que Trotsky defendeu, era justamente a da independência de classe, da classe operária com relação à burguesia, para se preparar para o enfrentamento, né? Era passar por cima da política de colaboração de classes e derrotar o fascismo, porque justamente esse governo de colaboração de classes era o último recurso, a última possibilidade, né? Os governos que até ali estavam no poder já haviam esgotado totalmente o seu combustível. Então, na nossa situação atual, a gente poderia notar uma certa semelhança, né? Como é que se diz? Uma simetria no desenvolvimento da coisa. Nós temos aqui hoje, e é evidente, uma tendência de extrema-direita que não está se expressando só no Brasil, mas está se expressando em todos os países, e que a gente não pode ser ingênuo. Isso daí, na realidade, está vindo de fora para dentro do Brasil, né? Isso daí é um instrumento do imperialismo, é evidente, é uma tendência de direita, mas é uma tendência principalmente pró-imperialista, que, por exemplo, agora a gente vê na situação na França, a gente vê em vários outros países a extrema-direita, a Ucrânia, enfim. A extrema-direita levantou a cabeça e está ameaçando novamente, né, tomar o controle desses estados. A Frente Popular existe, está colocada, mas ela é muito mais fraca hoje, porque se desmoralizou tanto, né? Porque bom, pela própria crise do Partido Comunista e da esquerda de um modo geral, desde da crise das frentes populares da década de 30 até agora, a extrema-direita pode vir com os mesmos recursos, os mesmos truques, né? O mesmo tipo de organização paramilitar e etc., mas, do outro lado, não tem um partido comunista para conter e atrelar as massas de maneira organizada e em larga escala, né? E conter a reação das massas. A tendência ao enfrentamento, ainda que de maneira desorganizada e tudo mais, bom, ela está expressa aí em vários quadros, né? O caso da Ucrânia é um desses. Guerra civil, né? Nós vivemos numa situação explosiva, né? Agora, isso daí se processa de maneira contraditória, né? Não é um desenvolvimento mecânico, um crescimento aritmético das forças, né? Há fluxos e refluxos. A gente viu 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás,
uma primeira manifestação bem evidente de que a extrema-direita já está organizada. Em São Paulo, ela já está atuando sob a batuta da polícia, né? E ela já avançou contra a extrema-esquerda, né? A vanguarda dos trabalhadores, o nosso partido e os elementos mais combativos nas manifestações. Isso já mostrou uma face do fascismo, da direita, por aqui. Mas ainda não é ainda não é o tom predominante na situação. Pelo contrário. Foi um recurso, apareceu e rapidamente as armas foram recolhidas, o bando já foi dispersado e todo mundo saiu correndo para apoiar o Aécio Neves nas eleições, né? E agora estão tentando ver como resolver a situação, né? Sem ter que lançar mão de uma coisa perigosa até para a própria burguesia. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é desse tipo de coisa, e daí a importância do curso que a gente está realizando aqui e da atividade política em geral que a gente vem realizando, né? Acho que compreender esses acontecimentos e atuar de maneira consciente, né, para enfrentar essa situação é uma coisa fundamental na próxima etapa. É isso aí? Cansado? Então tá bom.